Boa noite, meus amores. Estamos no ar aí com mais um OnLive nesta quarta-feira. E essa semana com lives incríveis, principalmente por ser a Semana da Mulher, o mês de março, o mês, das mulheres. Márcia Rissato, seja bem-vinda. Gostaria de dar aí as boas-vindas a todos, que vocês também comecem já mandando aviãozinho para todos os seus conhecidos e conhecidas, porque hoje a gente vai falar de um assunto que realmente interessa a nós mulheres e também aos homens. Eu acho que quando envolve bem-estar, saúde, aqueles cuidados especiais que a gente deve ter com o corpo da gente, eu acho que todos nós ficamos curiosos, então é sempre bom a gente estar se informando. E o assunto de hoje, como vocês já leram aí, é sobre os cuidados íntimos, Quais cuidados que a gente deve ter corretamente? E a gente vai estar trazendo hoje aqui a doutora Ana Comim. A doutora Ana Comim, ela é ginecologista, uma profissional incrível, e obstetrícia. Ela é referência em cirurgia minimamente invasiva relacionada ao câncer ginecológico e especialista em técnicas e estética e rejuvenescimento da região íntima. É muito engraçado a gente falar isso, do rejuvenescimento da região íntima. Como nós envelhecemos, todas as partes do nosso corpo também envelhecem. Então eu vou dar as boas-vindas aqui a doutora Ana, gente explicando direitinho sobre esse assunto, já que é um assunto que gera, Olá, boa noite, doutora. Oi, tudo bom? Tudo bom? Seja bem-vinda ao OnLive. Prazer conversar com você. Tudo bem? Tudo bem? Como é que Você é está daqui, Balneário né, Camboriú? Annalise? Eu sou de Blumenau. Isso, eu sei, eu sei. Eu não sou daqui, eu sou gaúcha, mas moro aqui já há mais tempo do que morei lá. Já estou aqui Já está há quanto muitos tempo aí? anos. Tá me escutando bem? Estou. Tá. Você está quanto tempo já em Balneário Camboriú? Ah, eu vim para cá em 2000. No ano de 2000 já 2000? faz. É. Ô, doutora, esse assunto é um assunto assim que muitas vezes a gente não quer falar sobre esse assunto, Que é um assunto muito íntimo. As mulheres sentem, querendo ou não, um pouco de vergonha da gente estar falando sobre isso, só que eu acho que esse momento que a gente vem vivendo é de transformações. E Isso. por que não olhar para isso também de uma forma diferente, Dos cuidados que a gente precisa ter, que muitas vezes a gente acha assim. Ah, não, não tem nada a ver. A minha ginecologista não falou nada disso. Então, assim, eu sei que o nosso tema de hoje são os 10 erros que nós mulheres cometemos e que isso compromete muito a saúde da nossa vagina. Eu posso falar isso abertamente. Exato, exatamente, correto. E quais são esses 10 erros, hein? Ah, eu poderia enumerar 100 ao invés de 10, né? Sério? Eu, eu, eu me divirto bastante com as coisas que as pacientes falam para mim, que fazem, né? Porque, Analice, existe a crendice, a cultura, aquilo que as pacientes trazem dos avós, dos bisavós, e às vezes até tem algum sentido, mas vieram totalmente alterados, né? Modificados, baseado no achismo, né? Então, assim, hoje a gente tem inúmeras situações assim dentro do consultório. Duchas vaginais. O pessoal ainda faz duchinha dentro da vagina, né? Como se a secreção vaginal fosse algo a ser limpa, que aquilo é sujo, né? A paciente acha que a menstruação é algo que tem que ter todo mês, sabe, Analice? Então, a paciente tem endometriose, a paciente tem ovário policístico, a paciente tem dismenorreia, que é a cólica menstrual, e ela não aceita, porque ela diz que se não descer aquele sangramento todo mês, ela não se sente mulher, sabe?
São Entendi. inúmeros erros, assim, uso de lencinho, né? Sabe aquele lencinho, aquele lencinho que a gente usa para limpar a bundinha da criança, né? Sim. Elas usam aquilo como papel higiênico, sabe? Papel higiênico com cheiro, algumas passam talco, perfume. São, assim, coisas, assim, das mais diversas. Eu digo assim, num primeiro momento, eu me irrito, eu digo para elas, né? Para as pacientes que já são minhas há tempo. Eu digo, no primeiro momento, eu me irrito, eu brigo, porque elas passam aí um sofrimento desgraçado. Aí depois eu tenho que rir, né? Tenho que rir. Porque por que que tu passou o perfume? Não dá para, não vou falar a marca, né? Mas Um perfume. perfume, Ana, perfume. Claro, eu me acabo de rir com elas, né? Ainda mais que essas pacientes são minhas pacientes antigas, né? Mas, doutora, como é que elas chamam agora? Era um crush novo. E eu precisava, eu passei o tal do perfume aqui, e lá, né, para ficar bom. Nossa. Na semana seguinte, tá no consultório. Coceira, 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 né? Então essas coisas são bem comuns, sabe? São bem comuns. A gente acha que é uma coisa assim, óbvio que ninguém está fazendo isso. Não, faz todo dia, viu, Analice? Assim, querendo ou não, coloca até em risco, né, a própria saúde. Sim, sim. Outra coisa que é muito comum, Analice, é sex shop. Sex shop é uma coisa muito comum, ok? Só que o sex shop está aprimorando. Bolinha de não sei o que tem pimenta, bolinha que esfria, bolinha que esquenta, e no dia seguinte elas no consultório, pelo amor de Deus, doutora, eu vou explodir, porque minha vagina tá pegando fogo. Muito comum, Entendi. muito comum. Porque tudo também depende de mulher para saber o que que vai estar utilizando, o que que vai. Análise é que assim, ó, a gente tem para entender, né? De uma escala de pH, a gente chama do neutro 7, né? Só que a Uhum. vagina não funciona nesse pH. A vagina funciona com uma certa acidez, que é trazida pelo lactobacilos e tal, que é entre 3,5 e 4,5. Então, todo e qualquer produto que você usar na sua vagina que não seja esse pH, causa instabilidade. E essa instabilidade pode levar à propensão ao fungo ou à Uhum. bactéria. Aí você vai dizer assim, mas da onde veio, né? Essa bactéria, esse fungo? São naturais da gente. Eu, você, É de proteção, né? São de proteção. exato. Então, todo mundo aqui, todas as mulheres que estão nos escutando, a gente, por exemplo, tem fungo da boca até a vagina. Entendeu? Isso é absolutamente normal. Só que numa genitália feminina, que não é estéril, obviamente, né? A vagina não é estéril, você tem lá 1, 2, 3 fungos. Tá tudo bem ali, né? Por quê? Porque não é estéril. Tem uma bactériazinha lá perdida? Tem uma que outra perdida. Mas o nosso organismo, a nossa mucosa e o nosso pH estabiliza, eles não se proliferam. Daqui a pouco eles saem, vem um outro ali e tal. E aí você vai e usa um tipo de produto do sex shop que é uma bolinha que estoura lá dentro e deixa tudo quentinho, né? Não. Porque é mais legal. E aí o que acontece? Isso acidificou mais, baixou o pH abaixo 3,5. Então aquele fungo, aquele único, criou um meio de cultura para ele. Ele disse: Uhum. opa, posso me reproduzir. Vou fundo. Calor, umidade e um pH adequado. Então, em vez de ter 1 ou 2, eu vou ter milhares de cepas do fungo ali, da Candida albicans Uhum. ou da glabatra, vai ter algum ali. E aí elas vêm desesperadas na semana seguinte, porque não aguentam a coceira, corrimento, leite coalhado, né? Ela se refere em leite coalhado. Então, essa coisa de você mexer com o pH, sendo lavando a vagina, sendo colocando coisas na vagina, tem suas consequências quando você altera o pH da vagina. Entendi. Ou seja, tem que ter cuidado com tudo, né? Sempre o mais neutro possível. Sim, tem que ter cuidado com absolutamente tudo que você vai administrar ali. Ô, doutora, e as mulheres elas têm procurado ginecologista com a frequência certa ou a gente
nós mulheres ainda estamos cometendo esses pequenos erros? Annalise, aqui eu vou te falar pela minha população aqui eu sou professora também da universidade, da Univale, que é em Itajaí. Aqui sim, tá, Annalise? Aqui sim, só que isso é uma coisa muito regional, tá? Uhum. Então, eu tô te falando que aqui existe essa procura, mas eu já tenho colegas minhas que falam assim, olha, aqui no interior, fora do litoral, a coisa não é bem assim, tá? Então, esse ano, por exemplo, hoje eu tive uma agenda no consultório bem sobrecarregada, com encaixe e tal. Por quê? Porque estão vindo pacientes, agora é exatamente o período do ano passado, que houve um fechamento aqui em Santa Catarina. Houve um Isso. fechamento antes de que houvesse uma pandemia, entendeu? Com o intuito de ver se seguravam e tal. Fazer leito de hospital, não. Então, muita gente deixou de consultar nesse período que foi agora o início desse mês, esse mês todo, né? Então, agora está tendo uma procura muito grande pela paciente que não consultou lá e que não veio consultar durante o ano, que se sentiu ameaçada pela questão da pandemia. Então, eu acho que não, aqui na nossa região, não. Mas é diferente no interior, tá? Como deve ser diferente em São Paulo, Rio de Janeiro, cidades grandes, né? Aqui é uma cidade pequena, tem 140 mil habitantes, Itajaí um pouco maior, mas aqui tem universidade, então também facilita a procura, né? Isso tudo conta no meio. Tá. E deixa eu perguntar uma coisa. A partir de que idade a mulher já tem, ou a jovem, né, já tem que procurar ginecologista? Eu acho que eu não tirei o Então, se comentário você aqui. Pode falar. Então, Analice, assim, ó, se você for ver a cartilha do Ministério da Saúde, você vai ver que a partir dos 24 anos, né? Mas eu particularmente, eu oriento a partir do momento que inicia a atividade sexual, tá? Por quê? Porque nós temos um vírus gravíssimo, inclusive esse mês a gente está falando do mês lilás, né, da prevenção do câncer de colo de útero. O HPV, ele é uma doença sexualmente transmissível e que praticamente transmite quase 100% Desculpa. É, Tranquilo. ele é o causador de quase 100% dos cânceres de colo de útero, tá? Então, isso Entendi. é um grande problema. Quando é que ocorre a transmissão? A partir do momento que a paciente tem atividade sexual. Então, eu sempre falo que a partir do momento que a menina teve atividade sexual, ela deve sim ir ao ginecologista anualmente. Mas isso não é a cartilha do Ministério da Saúde, tá, Annalise? A gente percebe aí que tem muito preconceito ainda, né, das mulheres em ter esse cuidado, né, a mais com as partes íntimas, como a gente falou ali no início. A doutora acha que é pelo fato de a gente não conhecer também o nosso próprio corpo? Sim, sim, Annalise. As mulheres mais jovens eu já não vejo tanto isso, tá? As mulheres mais jovens, elas, assim, hoje eu tive 2 encaixes no consultório, porque nesta semana, veja bem, esta semana elas tiveram uma coisinha diferente, né? Então, elas são jovens, pacientes em torno, antes de 30 anos, tá? Bom, já as pacientes mais maduras, elas têm mais dificuldade. Elas têm muito mais dificuldade. Eu comecei em 2011 com laser vaginal para estudando laser e fui atrás disso aqui quando ninguém na época fazia, com o intuito de uma regeneração da genitália feminina, porque eu tinha muitas pacientes menopausadas que diziam assim, doutora, assim, 50 anos, 55, 60, que diziam assim, olha, é uma pergunta que eu faço, né, quando eu vou fazer um preventivo, eu digo, olha, você tá com a vida sexual ativa, né, para saber até o tamanho do espéculo que eu uso para não machucar a paciente. Não, doutora, eu não consigo mais, eu não tenho mais vontade porque eu tenho muita dor. E aí eu comecei a ir atrás disso. E aí, quando eu comecei a estudar o laser, quando eu comecei em 2011 a fazer o laser,
era muito difícil das pacientes fazerem a propaganda de que estavam bem. Elas dizem, doutora, você salvou minha vida. Eu voltei a ter relação sexual, meu casamento é outro, eu tô me sentindo maravilhosa. Só que assim, ó, eu não sei, eu tenho assim, ó, pra minha irmã eu falei, mas assim, ó, tem tanta gente precisando, mas eu tenho vergonha de falar isso. Eu tenho vergonha de falar para as minhas amigas. Então, as pacientes mais maduras, elas têm sim mais dificuldade de falar das dores, dos problemas, das aflições. Elas têm mais dificuldade ainda. Talvez por causa da educação também da região, né? Tu conhece bem, né? Eu sou de Blumenau, eu sei bem, a gente meio que tem uma educação diferente em relação a essa parte sexual, mais ainda, Isso, né, que Ana. quando a gente é jovem não tem a conversa, porque não tinha aquele entendimento. Eu acho que hoje eu Exato. converso mais com minha mãe sobre isso do que na época em que tinha, né, que era super jovem, estava ali. Mas é Também sinto engraçado, isso. isso vai também de região para região e para idade. Talvez até por causa de algumas crenças limitantes que a gente tem a respeito da própria sexualidade, né? Exato. E da mesma forma, Ana, tu estavas falando sobre o conhecimento do próprio corpo, né? Hoje em dia, eu não tenho mais uma queixa das pacientes dizendo assim, doutora, eu não tenho orgasmo, eu não tenho libido. Muito pelo contrário, os jovens não têm mais esse tipo de problema. Uhum. Mas as pacientes mais maduras, sim. E quando eu falo assim, você tem algum estímulo, você se estimula, você ensinou para o teu marido como faz? Não, não, elas ficam até vermelhas, né? Totalmente rosadas e não, doutora. E assim, se eu mostro o desenho, por exemplo, olha, aqui é o clitóris embaixo dessa pelezinha do capuz, Tem tem gente um que nem clitóris. sabe o que é. Elas ficam extremamente envergonhadas, é muito difícil. Eu acho que aquilo tem um bloqueio. Isso é cultural, é da idade, é da localização, de onde cada um mora dentro desse país, que é, meu Deus, é continental, né? Então, diferentes populações. Então, aqui ainda eu encontro esse tipo de situação diferente. É muito engraçado isso, porque isso eu falo abertamente. Eu tenho uma amiga que é sexóloga, né? E eu comecei a olhar para esse lado de uma forma diferente depois que eu conheci ela. Por quê? Porque ela fala com uma tranquilidade, sem ser, sabe, vamos dizer assim, sem. Como é que eu posso falar? Eu acho que as pessoas em casa devem entender, sem aquele receio, né, de Não, estar não, comentando alguma coisa, ou vergonha. isso, fala de clitóris, de como coloca a mão, como é que faz isso, como se estivesse falando assim, bom, eu hidratei esse cabelo, eu peguei esse Isso. dedo, eu cortei essa unha, uma coisa, né? A E é Carmita, né? gostoso porque A Carmita, não sei se tu conhece, ela é uma sexóloga maravilhosa, ela fez residência, especialização em ginecologia, obstetrícia e psiquiatria. Ela fala como se ela estivesse fazendo uma receita de bolo na cozinha, né? uhum. É uma, assim, impressionante para mim, realmente uma das melhores do mundo, né? No assunto. A Então, doutora acha que quando a gente quebrar essa barreira, né, da vergonha com o próprio corpo, nós seremos mulheres bem mais resolvidas? acho que sim, eu acho que as jovens já são, sabe? As jovens, vamos classificar assim, dos 20 até os 40 anos, e pelo menos aqui, tá, Analice? Tô falando mais uma vez aqui de uma Sim. população de litoral, que é mais uma população que é mais, como é que eu posso te dizer, é como no Rio de Janeiro, né? Na capital, que você tem mais praia, você tem mais exposição do corpo e tal, clima mais quente. Então, assim, aqui a É o partir. clima que faz a gente, né, ficar mais à vontade, Isso, né? isso. Então aqui eu não encontro mais esse tipo de problema em jovens ali 20, 30 até 40 anos. Eu não encontro mais isso. Existe um desprendimento, um conhecimento do corpo, Que bom. uma atitude muito muito grande assim. Aqui eu vejo isso, tá? Não vejo como é que eu posso te explicar? Eu não vejo nenhuma vergonha,
né? Eu não vejo nenhuma vergonha. Assim, quando elas têm vergonha é por questão estética. Doutora, eu vim aqui, eu tenho meus pequenos lábios que são muito grandes, eles estão muito proeminentes, eu quero diminuir eles. Ponto. É isso. Elas já chegam decididas. É nessa situação. Né? Tipo, eu tenho um osso no meu nariz, esse osso não devia estar aí, eu quero que você mude. Entendeu? Ponto. Acabou. E falando dessa estética, muda alguma coisa quando faz esse tipo de cirurgia? Muito, muito. Muito, porque eu tenho realmente pacientes que têm uma... Por exemplo, vou falar o exemplo mais comum, que é a redução de pequenos lábios, tá? Que com a idade você tem um grande lábio que fica mais murchinho, mais magrinho, né? E você tem a proeminência do pequeno lábio, que isso até é uma maturação, tu sai daquela genitália infantil e tu vai para uma maturação da genitália. Então, a procura maior que eu tenho no consultório hoje é bioestimulador, porque elas têm aquele emagrecimento do grande lábio, aí fica aquela flacidez, sabe? Aquela flacidez aqui, ó. Deixa eu mostrar minha flacidez aqui. Então, o bioestimulador dos grandes lábios e a redução dos pequenos lábios. E isso incomoda elas muito. Elas chegam cabisbaixas, reclamando, com vergonha. O relato delas é que, doutora, não dá, né? Eu tenho vergonha do meu marido, eu não fico nua tomando banho na frente dele. Eu tenho relação sexual com luz apagada. E sai disso para pós-operatório de redução de pequenos lábios. Ah, doutora, como é bom ficar nua, de luz ligada, meu Deus! Sabe? É uma situação assim que uma autoestima. Uma libertação, né? Exato. Uma libertação. Como se fosse um osso do nariz que fosse uma coisa assim visível na sua. Só ela sabe. O marido talvez nem viu isso aí. Mas isso é uma coisa dela. As mulheres não estão fazendo estética íntima por causa do marido ou do parceiro. Não estão. Não estão. Para elas próprias se sentirem melhor, né? Sim, sem dúvida alguma. Doutora Ana, a gente sabe que agora com o acesso, né, à internet e a qualquer tipo de informação, muitas pessoas procuram respostas no Google, né? Nosso grande amigo Google aí. Quais são os perigos desses diagnósticos que as pessoas procuram lá, que ao invés de irem marcar uma ginecologista, vão lá, procuram e acham que pode pegar uma receitinha caseira e fazer em casa? Analice, então eu vou te exemplificar, porque eu acho que as pessoas vão entender melhor. Uma paciente me procurou, marcou consulta comigo e disse assim, doutora, eu tenho consulta com você, mas é aqui há 15, 20 dias e eu estou novamente com candidíase. Ela me procurou via Instagram. Aí eu falei assim, tá bom, a gente vai conversar. Ela disse, doutora, eu não vou aguentar 15 a 20 dias. Eu não aguento a coceira. Eu já fui em vários médicos, ninguém resolveu o meu problema. Bom, vamos partir do pressuposto que, assim, cândida é uma coisa extremamente tranquila para se tratar. Eu disse, olha, se você já foi em vários médicos e ninguém resolveu, talvez não seja cândida ou talvez você está recorrendo no problema que te leva à cândida. Bom, enfim, eu antecipei a consulta dela e fui vê-la antes do tempo. E eis que, o que eu descubro? Não existe só a cândida que dá prurido. Não é só o fungo que dá prurido. Nós temos outras patologias que dão. Então, ela estava tratando e ela estava induzindo os colegas de que aquilo era cândida, porque ela tinha ido para a internet e tinha colocado secreção esbranquiçada com coceira. E veio cândida, óbvio que vai vir cândida. Só que a secreção que ela tinha não era secreção de cândida, era uma mucorreia, um muco absolutamente normal de uma mulher que não está na menopausa, que não é seca. E a coceira dela vinha de uma citólise, uma quebra celular, um distúrbio que aconteceu. Então é óbvio, todo mundo vai ficar sendo ruim, porque ela está, de certa forma, induzindo. Porque quando chegava no consultório, ela dizia, não, hoje até nem está com muita secreção, mas eu não estou aguentando a coceira. Tu acaba induzindo. E por que ela induziu? Por que ela fez isso? Porque ela foi lá e botou 2 sintomas ou 2 sinais no Google, na internet.
Então, assim, a vida não é só uma bactéria ou um fungo. Para isso que a gente estudou tanto, para isso que a gente faz 6 anos de medicina e 3 de ginecologia e obstetrícia. Então, tem muita coisa que a pessoa nunca sequer ouviu falar, né? E realmente, eu tratei a citólise dela, resolvido. Quem foi o maior prejudicado? Ela mesma, né? Por ter ido Não, atrás e de uma assim, informação. isso que ela só foi atrás da, vamos dizer, da informação do que ela poderia ter. O pior É, são as pessoas que vão atrás da informação e chega lá, tá lá. Ah, para você melhorar, faça isso, isso e isso. isso. Ah, Tome não. isso. Daí é pior ainda, porque você vai É, estar estimulando mais ainda, né, doutora? é. Aqui agora, Analice, tem na nossa região aqui, em Santa Catarina, ficou muito mais acirrado as questões de receita, né? Eu lembro que quando eu era acadêmica, frequentemente eu recebia no ambulatório pacientes dizendo assim, usei tal antibiótico, eu dizia, mas como? Não, eu fui na farmácia e comprei. Hoje não. Hoje tu não encontra mais pacientes aqui, né, que Não, mas conseguem aqui ir na não é somente farmácia. aí, tem muitas regiões que estão fazendo isso. Isso. Então, aqui hoje, realmente, na nossa região, elas não conseguem mais comprar antibiótico como se fosse um paracetamol, entendeu? Mas teve Uhum. uma época que a situação era essa, sabe? Então, agora está mais contidas as coisas. Tem que ter muito cuidado, né, doutora, Tem, com a automedicação. tem que ter muito, até pelos efeitos colaterais, né? E às vezes, e outra coisa que acontece muito frequente, doutora, eu usei isso, doutora, eu usei aquilo, doutora, eu usei aquele outro. Chega lá, eu olho e digo, e agora? Tá tudo mascarado por 3 tipos diferentes de medicação que tu usou. Tu usou a pomada para uma coisa, para outra e para outra. Então, eu vou fazer o seguinte: tu vai embora, não usa mais nada, que a 15 dias tu volta para eu ver realmente como é que é a lesão. Porque não tem como eu saber, né? Os Complicado, dermatos né? também passam muito por isso. É, bastante. A gente sabe que no verão, agora, né, que a gente está aí passando esse calor, e às vezes a gente, querendo ou não, trabalhando em home office, fica muito tempo sentada. Quais são os cuidados que a gente precisa ter? Bom, primeiro dá uma caminhadinha, né? Levantar, dar uma caminhadinha. Roupas arejadas, roupas que permitam passagem de ventilação, tá? Quando você sua muito no verão, tem Isso pessoas. tanto para homem como para mulher também, né, Sim, doutor? sim, 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 sim. Só que o homem faz mais, por exemplo, o fungo é uma coisa que dá muito no calor e na umidade, né? Então, calor e umidade. Então, o homem tem mais na virilha. E nós não, nós temos dentro da vagina e externamente ali nas dobras do grande para o pequeno lábio, porque é o lugar onde realmente fica úmido e quente. Então a gente deve usar calcinha de algodão, que transpira, que passa, né, que protege, que absorve o suor. Trocar de roupa, se você é uma pessoa que sua muito, que transpira muito, não dá para passar talco, né? Eu tenho já doutora, eu transpiro muito, eu vou lá e ponho talco. Não, pelo amor de Deus. Aí tu alimentou. Tinha tudo para alimentar. Foi lá e deu comida, né? Então, trocar de roupa. Quando você vai fazer uma atividade física que você vai suar, obviamente, chega em casa e já tira essa roupa e põe para lavar. Ah, não, eu vou lavar amanhã junto com a outra, pronto, né? Já criou-se ali vários um meio de cultura, né? Então a gente sempre deve tentar deixar a roupa seca e, de preferência, no verão, se você puder, dormir sem calcinha para deixar transpirar a genitália, também ajuda bastante para não proliferação dos fungos, tá? Tem muita gente que a gente sabe, assim, que lava a calcinha no chuveiro, deixa pendurada no banheiro. Isso também traz muitos problemas, não é, doutor? É, então, há uns dias atrás, mãe e filha no consultório, assim, ah, doutora, diz pra ela que não dá pra lavar a calcinha no chuveiro. Eu disse, não, não, pode lavar, não tem problema. Pode lavar a calcinha no chuveiro, não tenho nada contra. Inclusive, acho bem interessante, porque a menina aprende a lavar sua própria calcinha. Mas o problema não é lavar no chuveiro, é deixar no chuveiro, né? Porque o que acontece? Calor e umidade. Tu vai deixar no banheiro, tu provavelmente não tomou um banho frio, e aquilo é um Sim. antro
de proliferação de fungos e bactérias. O que tu tens que fazer? Tirar do chuveiro, trazer para um varal onde ventile e pendurar, né? Então ali ele vai secar com vento, onde não vai se proliferar fungos e bactérias, né? Essa é a melhor solução. Agora, que eu acho que se tratando de adolescente, elas podem, lavar onde você quiser, mas você tem que aprender a lavar sua calcinha. É verdade. Doutor, eu sempre abro para perguntas aqui do pessoal. O Daniel está perguntando: vaginite é tratável ou somente com cirurgia? Não, não. Tratável. É super É super tratável. tratável. Eu tenho que procurar orientação. O pessoal vai mandando as perguntas aqui, mas tem perguntas que é melhor a gente nem responder. Ah, Porque eu sempre digo, a gente vem falar de um tema sério e as pessoas vêm e já começam a falar palhaçada. Então, às vezes até é bom tirar os comentários quando a gente começa a perceber que sim, vem perguntas de todo tipo, né? sim. Doutora, a gente sabe que existem exercícios, né, íntimos que também ajudam a mulher na parte íntima, né? Quais são esses exercícios que a gente pode estar fazendo durante o dia? Ou no banho, ou antes de dormir. A contratura da musculatura vaginal é o que mais a gente usa, tá? Além disso, hoje a gente tem o reforço do laser íntimo, que também faz isso, né? Como é que funciona esse laser? É a mesma coisa que a gente faz na face, só que ele tem um espéculo que entra na vagina e faz os disparos lá dentro. É um espetáculo, né? Mas uma coisa extremamente barata é o exercício, tá? O exercício da contratura da musculatura, tá? Da musculatura vaginal. Então tem gente que compra as bolinhas, né? Tem umas bolinhas que você compra até pela internet, se você botar exercício de Kegel, bolinhas de Kegel, você vai Uhum. encontrar na internet bolinhas. Então, o exercício seria: você coloca as bolinhas na vagina, tenta puxar e você não pode deixar ela sair, né? Então, você tá. Entendi. Só que depois que você Exercitando o tempo aprendeu, você não inteiro. precisa usar bolinha. Você pode estar, a gente pode estar aqui conversando e eu fazendo a contração da vagina, tá? E mais recentemente, então, a gente roubou da dermatologia o laser, né? Que é espetacular. Eu comecei com isso em 2011 e ele faz um trabalho muito mais rápido. A mesma coisa que ele faz no rosto, que é aquela estimulação do colágeno, ele faz dentro da vagina, sem qualquer dor na mucosa. Um pouquinho dolorido na pele, entre parte externa, né? Mas na mucosa sem qualquer dor. Um pouquinho de aquecimento, talvez. E faz a mesma coisa, estimulação da mucosa. Estimulação do colágeno, da elastina. E, portanto, melhorando a contração da vaginal. Doutora, nos últimos tempos eu tenho acompanhado aí com as informações, né, que as mulheres começaram a ter a menopausa um pouco antecipada. Por que que vem acontecendo isso? Guria, a gente ainda assim, ó, se eu te der uma razão específica, é um achismo, né? Nós falamos o seguinte: filhos muito mais para frente, né? Porque assim, se tu fores na literatura, qual o melhor momento de uma gravidez? Entre 22 e 24 anos. É difícil, né? É É, difícil? hoje em dia E é difícil, né? é Mas na época dos difícil, nossos né? pais ainda Isso! funcionava. Exatamente. Então, o postergar, o jogar para frente a gestação, ela faz com que a gente vê mais mulheres entrando em menopausa precoce. Outra coisa que se fala bastante é no ritmo de vida, grandes cidades, aceleração, estresse, alimentação e já se fala também das mutações, né? Eu não tenho a mesma alimentação que minha mãe teve, portanto, eu já sofri algumas mutações, né? E isso vai me levando a ter possibilidade
de menopausa precoce, né? Tem uma história, sim, familiar, essa é muito rica, tá? Então, se uma paciente hoje, eu tenho algumas pacientes em menopausa precoce, e quando elas chegam para mim dizendo assim, doutora, minha mãe menopausou aos 40 anos. Eu digo, opa, peraí. Porque a gente já sabe que as filhas e netas têm grande chance de menopausa precoce. Isso é história familiar. E realmente, aqui a mãe menopausou aos 40, ela menopausou aos 38, né? Então, agora a filha, a gente já sabe que pode menopausar um pouquinho antes ainda, né? Ou mais. Antes ainda dos 38? Pode, tá? Não é uma coisa assim, vai acontecer. Sim. Mas pode. A gente tem que sempre avisar a paciente, olha, se tu quer ter filhos mais para frente, então vamos fazer um congelamento de óvulos, vamos investir nisso, porque assim, há um risco muito grande de menopausa precoce. Tomara que não tenha, mas enfim, a gente vê menos menopausa precoce em pacientes que tiveram mais gestações precoces, múltiplas gestações, né? Então, uma assertiva, assim, ó, Annalise, é por causa disso, se alguém falar, tá falando besteira, a gente É de faz pessoa para pessoa, conjecturas, né? a gente observa, a gente observa. A gente vê também assim, né, doutora, que as famílias, né, mais carentes, tudo não tem tanto acesso a esse tipo de informação, né? E a gente sempre, eu digo que o meu público ele é muito vasto, e a gente sempre acaba chegando nos lares de várias pessoas, de várias classes. O que que uma mãe, né, que não tem tanto acesso pode fazer pela sua filha? Porque hoje tem os postinhos de saúde. O SUS também tem atendimentos bons, não são somente as clínicas. Como é que é esse atendimento para vocês? Analice, o Brasil tem um dos melhores sistemas de saúde do mundo, tá? Um dos melhores sistemas, como é que não é sistema, eu diria assim, uma das melhores formações para se vacinar pessoas no mundo. A gente consegue vacinar multidões rapidamente. A gente tem um exército que é treinado durante os exercícios dele para fazer vacina, para atender emergências em saúde. E a gente tem uma grande vantagem, que é hoje, por exemplo, você tem que fazer uma vacina, vamos falar da vacina do HPV. Hoje tu tem que fazer uma vacina e vem do governo federal 100, vamos falar números para as pessoas entenderem. Eu tenho 100 vacinas e eu tenho que distribuir nessa população dessa cidade A. Essa população da cidade A, em outros países, vai fazer fila em um lugar ou em dois lugares e vai receber com muita calma e paciência essa vacina, essa medicação. Aqui é o seguinte, você tem quantas, nessa cidade A, você tem quantos postos? Eu tenho 5 ou 6 postos de saúde. Divide no 6 e manda ver. Então, vai todo mundo ao mesmo tempo sendo vacinado e na mesma hora. Então, isso no SUS é fantástico, funciona muito bem. Nós temos saúde há muito tempo, a gente já tem controle de saúde da mulher através dos exames de mama, das mamografias, dos exames físicos, propriamente dito, físico da mulher. E nós temos o controle, inclusive tem um programa, o CISREG, que faz o controle do câncer de colo de útero, ou seja, a coleta do preventivo, que é um preventivo, né? Uma prevenção do câncer de colo de útero. Bem como a gente tem um programa de vacina que eu diria assim quase completa, só falta a vacina do HPV ser para toda a população, porque a gente tem vacinas que muitos países não têm, né? Agora, inclusive, essa semana foi liberada a vacina do HPV para a população com mais idade, não apenas as meninas, qualquer pessoa que tenha câncer transplantada ou HIV, né? Uhum. Aumentamos, então, o abranger das vacinas do HPV. Espero que um dia chegamos ao nível da Austrália, que vacinou todo mundo, homens e mulheres, né? Mas isso no Brasil inteiro ou somente no Sul? Vou ficar te devendo, porque
Eu Eu entendi que foi no digo Brasil isso, inteiro. Eu porque eu entendi. digo isso porque assim, o SUS ele funciona muito bem na região sul. Eu sou prova Funciona. disso porque, assim, quando eu vou para Penha, na casa dos meus pais, é pelo SUS. Se precisar de Isso. alguma coisa, é pelo SUS. Funciona Isso. muito bem. A gente já não tem aqui em São Paulo tantos recursos como se tem aí. Sim. Então, eu acho que talvez seja a hora desse movimento começar a ser feito também nos outros estados, né? Da Sim. gente honrar os planos, a saúde que a gente tem no Brasil, fazer isso acontecer. Concordo plenamente contigo. Eu também trabalho, eu faço gestação de alto risco em Luiz Alves. E eu tenho absolutamente tudo que eu preciso. Eu atravesso a rua e falo com a secretária de saúde. Eu disse: ó, eu preciso desse exame hoje, eu preciso desse exame amanhã. Ele vai vir. Existe uma honestidade por parte dos gestores e da minha parte, que estou trabalhando lá, dos funcionários, da secretária, do enfermeiro, né? Então, existe uma honestidade. E do paciente também, porque eu sou a pessoa que cobra do paciente. Eu sou a pessoa que diz: peraí, te pedi esse exame na semana passada. Isso é para tua vida. Onde é que ele tá? Eu preciso Eita, disso gaúcha agora. mitada! Hã? Mas é assim que funciona, né? Lá o pessoal já sabe: doutora, peraí, tá aqui, ó, já não sei onde é. Se tu não, as pessoas, quando elas não têm muito conhecimento da gravidade de um problema ou de uma doença, como no meu caso, que eu faço gestação de alto risco, elas estão lá comigo porque elas foram encaminhadas por postos de saúde que fazem unidades básicas, né? Sim, Então, dentro de uma classificação, elas foram classificadas em alto risco, elas vêm para mim, que sou especialista. Bom, elas estão lá, mas elas não entendem a gravidade. Elas não têm um conhecimento, né? Por mais que elas tenham escola, elas não são estudantes da área médica. Então, a complexidade de uma hipertensão ou de um diabetes na gestação, elas não têm essa noção. E sou eu a pessoa responsável por botar ela no lugar dela. Ou ela entende o que eu estou falando, ou ela tem risco de perder esse bebê ou ela mesma ir a óbito, né? E isso é uhum. uma coisa que eu deixo muito clara para a paciente quando ela está comigo. Ou eu tô sendo séria, mas eu não posso ir lá e te levar no posto de saúde para te coletar o exame de sangue, né? O mínimo Mas que tu é tens que daí fazer é onde a doutora, cumprir. onde a doutora é a diferença dos outros. É o que eu digo, a gente traz aqui pessoas que realmente fazem a diferença. Porque muita gente se queixa de que vai ao médico, o médico só faz assim, aham, tá bom. Uhum. Não vem com esse amor pela profissão, com esse amor ao outro, fazer a diferença realmente. Sim, É isso que a gente precisa, de pessoas assim. sim, sim. Não, eu entendo. A gente convive, a gente tem, como você tem colegas maravilhosos, você tem colegas que deixam a desejar e eu também. Infelizmente, isso não é profissão, é caráter, né? É personalidade e caráter. Isso É a gente isso traz de mesmo. casa, não foi na escola, não foi em lugar nenhum. Isso é a casa, né? É o berço. É o que a gente disse, a gente tem estrutura familiar, a gente tem tudo. E quando eu falo Exato. que estrutura familiar, não é dinheiro. É Não, de isso hipótese de ter nenhuma. caráter mesmo. É isso É. mesmo. Doutora, deixa aqui o seu recado, então, para as pessoas que estão acompanhando a gente. Olha, eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei te conhecer, Analice. Eu amei a nossa Eu, a- live. eu adorei te conhecer. Agradeço ao Leandro que me proporcionou isso, que veio até mim me convidar para conversar um pouquinho contigo. Estou à sua disposição sempre que você quiser aí. E quando vieres para cá de novo, pelo amor de Deus, né? Venha nos Pode deixar, eu entro visitar. em contato. Serás Eu muito entro em bem recebida contato, aqui, que sim. é a tua casa, né? Com certeza, sempre. Tá bom? Tá E bom, assim, e obrigada, para as doutora. mulheres que elas entendam que o ginecologista é mais que um ginecologista, ele é, às vezes, o único médico que essa mulher vai ver durante o ano todo. Então, o ginecologista, ele vai te perguntar que cirurgias que tu fez, que remédios tu toma, tá tudo bem na tua casa, como é que tá o teu relacionamento,
o ginecologista não é só um cara que vai olhar tua mama e tua genitália feminina, né? Tua vagina. Ele vai tentar pegar qualquer outro problema e te encaminhar aos devidos especialistas. Então, muitas vezes você vai numa consulta ginecológica e tua pressão está alterada e tu não sabia, né? Então, uma vez por ano, uma única vez por ano, você deve procurar o seu ginecologista, tá? Câncer de intestino, de reto, né? Muitas e muitas vezes quem pega é o ginecologista, né? Então, uma vez por ano, o ginecologista. E se ele te mandar para outro especialista, algum motivo teve. Isso aí. Obrigada, doutora Ana. Eu te agradeço. Um beijo, uma boa noite Beijo, aí um para grande você. abraço. Tchau, Beijo, tchau. tchau. É isso aí, meus amores. Espero que vocês estejam, né, tenham gostado aí dessa nossa live. Eu acho que é sempre importante a gente estar trazendo essas questões, né, esses assuntos que fazem parte da nossa saúde, dos nossos cuidados internos e externos também. A doutora Ana Comim, com certeza, deixou bem claro quais cuidados a gente deve ter. Esse negócio de lencinho umedecido, quanto mais natural você cuidar das suas partes íntimas, melhor. Então, deixo aqui o convite para vocês estarem acessando o site www.jornaldebrasilia.com.br, que agora tem uma coluna super especial lá, Ana Alice Nicolau. E também compartilhe essa live, ela ficará no IGTV aqui no meu canal. Eu agradeço muito a vocês e espero que vocês tenham uma belíssima noite. Tchau, tchau.